Jesus. Sim, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Sim, Deus. Acima de Nos toma em teus braços essa noite, Senhor. Nos toma, Senhor. assim, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pela tua vontade essa noite. Não somos dignos de pedir outra coisa, Senhor, a não ser a tua vontade. Em nome de Jesus, desperta-nos, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta essa nação, Pai. Desperta os teus filhos em toda a terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar, meu irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós estávamos adorando a Deus. E diante de tantos desafios, porque tem algumas situações, irmãos, que não vêm para nos abalar, vêm para nos desafiar. Em nome de Jesus, essa é a verdade. Porque muitas vezes nós nos acomodamos e nós paramos de crescer. Paramos de nos desenvolver como homens e mulheres de Deus. Então tem algumas coisas que vêm para nos despertar e nos tirar de um lugar de conformismo, de acomodação. Tirar daquela poltrona gostosa da sua sala, tirar da sua cama gostosa e confortável. E nós estávamos orando aqui, cantando a Deus, e eu fiz algumas perguntas no meu coração para Ele. Tipo da pergunta de que Deus, o que nós somos no meio disso tudo? Né? O que nós representamos? Qual é a nossa representatividade, Senhor, diante de tudo isso que tem acontecido em toda a terra? Que o mundo... Eu tenho uma filhinha que está chocada, irmão. Cada notícia que nós damos, uma atrás da outra, parece que ela fica chocada. Parece que ela vai adoecendo de temor. Dessas notícias tipo essas do Gabriel, desse sequestro de um menino. E eu sinto que Deus, de alguma forma, está usando algumas coisas para nos colocar na parede. E eu sinto que essa noite, alguns de vocês aqui dentro, você está nesse paredão. Deus, Ele está te chamando para um compromisso, para que você responda, ou é 8 ou é 80, irmão. Ou você topa ou você não topa. Ou você decide por Ele, ou você... Não sei o que você vai fazer da sua vida. E veio um texto para mim muito forte, porque muitas pessoas que talvez estão aqui dentro, estão nos assistindo pela internet agora, elas não sabem quem elas são, elas não sabem para o que elas foram chamadas. E é um anseio no nosso coração de saber isso. Quanto mais isso é claro dentro do nosso coração, mais inabalável você se torna, mais você se torna independente a respeito das circunstâncias externas, mas totalmente dependente daquele que está dentro de você, do Espírito do Senhor, da vontade de Deus. Quanto mais você sabe quem você é, mais estável em relação ao relacionamento com Deus você se torna. Amém? Deixa eu falar o texto então para você. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu sinto, irmão, que Deus está nos despertando alguns de nós para desenterrar algumas coisas que você mesmo enterrou. Não foi adversário, não foi teu inimigo, não foi nenhuma outra pessoa, mas você mesmo enterrou. E Deus vai mostrar essa noite em nome de Jesus. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esse é o lugar que nós somos extremamente abençoados, nos lugares celestiais nele, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
De todas as coisas que você foi chamado, irmão, essas duas coisas parece que saltaram essa noite aos meus olhos, que nós somos chamados para ser duas coisas, santos e irrepreensíveis. Por que eu falo isso? Porque hoje tem uma correria tão grande no meio do povo de Deus também para ser alguma coisa. Você corre para ser bom, você corre para despontar em alguma área, você corre para ser melhor naquilo que você faz, você corre para o seu ministério, fluir, e você fazer a obra de Deus, aquilo que você pensa que é a obra de Deus, aquilo que você pensa que é a vontade dele para a sua vida, e você se esforça tanto. E ele deixou muito claro aqui que antes da fundação do mundo, ele te elegeu nele para você ser duas coisas. Não para que você fosse bom e você fosse bem sucedido, mas para que você fosse duas coisas: santo, porque Pedro já disse isso, sede santos, porque o vosso Pai também é santo. E que você fosse irrepreensível no amado. Irrepreensível no amado. Que você não tivesse nada do que se envergonhar. Então essas duas coisas me chamaram a atenção, porque ela tem tudo a ver com aquilo que eu acho que nós vamos pregar essa noite. Em nome de Jesus. Tem tanta coisa, irmão, parece que está misturando tudo. Parece que está botando tudo na bitoneira e vai rodando. Mas eu quero falar algo de especial para você essa noite. Está em Mateus 25, algo a respeito dos últimos dias. É esses últimos dias, eu creio, irmão, que nós estamos vivendo os últimos dias. Paulo também cria, e eu também posso crer. Amém? Você crê nesse tipo de esperança vai te fazer um homem diferente, uma mulher diferente, vai te tirar da normalidade em nome de Jesus. Vai te transformar, irmão, num homem, num filho de Deus, de fato, de verdade. Mateus 25, versículo 14 diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, porque sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora preste atenção nesse último. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste e ajuntas aonde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo aonde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o teu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se lhe retirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Oh, misericórdia, né? Eu acho que a palavra que cabe melhor aqui é misericórdia, porque dos 3, quando nós analisamos a igreja do Senhor nos nossos dias,
ela se assemelha mais a esse que enterrou o talento do que aquele que está granjeando e multiplicando o seu talento. Parece que nós estamos migrando de um tempo para outro tempo. Eu creio nisso também. Nós estamos migrando de um lugar para outro lugar. Nós estamos mudando de condição. Eu tenho fé nisso, em nome de Jesus. Nós temos procurado andar nessa palavra. Mas quando nós olhamos, isso daqui é uma história da humanidade. É a sua história. Você vai ser encontrado como um desses homens. E a igreja, ela precisa urgentemente lembrar de algumas coisas que são muito importantes. E uma delas é que realmente vai chegar esse dia para nós. Isso daqui não foi privilégio de 3 homens. Esses 3 homens foi uma parábola escrita para que nós despertássemos para o fato de que um dia você estará também na pele desses homens. E você ou vai ser louvado, se achado digno, como diz Paulo aos Tessalonicenses, ou você vai ser achado em falta como alguém negligente, como alguém que não soube usar aquilo que Deus deu. Então é para nós essa palavra, e eu gosto muito de uma palavra como essa, por quê? Porque nos coloca num lugar comum, todos nós. Porque não há ninguém aqui dentro, não há ninguém que está ouvindo, pode ser um grande homem de Deus, como hoje na atualidade as pessoas tomam, ou o menor deles, mas todos eles um dia irão comparecer ao mesmo lugar, na mesma condição, e terão que se dobrar diante do Rei dos Reis, para dar conta de tudo, não somente o que saiu da boca deles, mas do que eles fizeram com aquilo que lhes foi confiado. E o mais tremendo, deixa eu ressaltar aqui o amor de Deus, Pai, porque o amor de Deus é tão forte, tão imenso nessa palavra, porque o Senhor disse que Deus, Ele pegou os três homens, que mostra a situação de cada um de nós, e Ele confiou a cada um deles algo especial, e a cada um Ele confiou, diz a palavra, segundo a sua capacidade. Deixa eu falar um pouco sobre isso, porque Deus nunca vai confiar algo a você mais do que você pode gerar para Ele. Tem gente que pensa que não tem condição de dar uma resposta para Deus, e eu quero falar, Deus nunca pediu algo para você que você não possa responder a Ele. Se Ele confiou algo, seja o tamanho que for, a dimensão que for, seja qual for o propósito que Ele entregou nas suas mãos, o talento que Ele entregou, a dádiva que Ele entregou às suas mãos, e que você não merecia, que eu não merecia, mas nós entregamos. Deus entregou por uma coisa, porque Ele sabe o que está fazendo. Nós não podemos questionar com o oleiro sendo o vaso, por que Ele fez isso, ou por que Ele deixou de fazer. Mas nós precisamos compreender uma coisa, que aqueles 3 homens receberam, um recebeu 5, o outro recebeu 2, e outro recebeu 1, mas todos eles poderiam dar o resultado que Deus esperava. Agora é claro que tem um segredo para fazer aquilo. A igreja precisa lembrar que um dia ela estará nesse lugar de novo, e que ela não vai ser julgada somente, melhor dizendo, pelas suas boas intenções. Como diz o ditado aí popular, de boa intenção, irmão, o inferno está cheio. E você realmente vê boa intenção nesse homem aqui, nesse último homem que recebeu 1 talento. Ele talvez estava cheio de boas intenções, como muitos de nós estamos, querendo fazer algo que é bom para Deus. E Deus não precisa, deixa eu te falar, que você faça algo de bom para Ele. Ele só precisa de uma coisa: Ele te chamou para você ser santo e irrepreensível, para que nessas condições, através da cruz de Cristo, você pode andar em obediência e amar e desejar a sua vontade, não a sua aí, mas a vontade dEle. Então, se eu e você, nós estamos tentando de alguma forma agradar Ele fora desse lugar, nós podemos estar correndo risco de estar perdendo tempo. Porque esse homem aqui trabalhou, ele se empenhou de alguma forma, ele pegou o seu dinheirinho, o seu talento, e ele levou, fez um buraco, imagina, ele cavou, irmão, ele desprendeu um esforço ali, ele foi estar certamente em alguma forma dedicado ao que ele estava fazendo. E ele foi, enterrou esse talento, e quando o Senhor chegou,
algumas coisas me chamam muita atenção. Primeiramente porque, além do amor de Deus, esse homem aqui que foi pego de surpresa, ele foi o único que tentou se explicar. Você pode pegar todos eles, ler de novo em casa. Nenhum deles se explicou, somente o que recebera um talento enterrou em terra. Essa terra aqui representa, irmão, o mundo que não somente absolve os profetas, mas ela destrói o seu chamado. Ela destrói aquilo que Deus te confiou. Irmão, o que Deus te confiou não é seu, é dele. Eu não sei o que ele entregou nas suas mãos, mas eu quero falar a todos nós. Alguns de nós devíamos estar extremamente angustiados com isso, porque nós não estamos talvez dando uma resposta, nós não estamos reproduzindo, e Deus simplesmente está lembrando uma coisa, que no princípio Ele criou o homem para crescer e multiplicar. Deus nunca criou o homem para ficar estagnado, ou para deixar estagnado aquilo que Ele deu a você. Irmão, o que me parece, deixa eu fazer uma comparação aqui, mas o que me parece é que muitas vezes nós somos como aquele time, irmão, que entra em campo com uma preocupação de não perder. Mas o time que entra em campo para não perder, eu quero falar uma coisa para você, que o empate para ele está de bom tamanho. Para quem entra, irmão, na sua vida simplesmente para não perder, como esse homem aqui, que a preocupação dele era não perder o que Deus deu. Tem muita gente assim hoje, simplesmente preocupado em não perder, e o empatezinho para você está de bom tamanho. Você vai se contentar no empate, em fazer um ponto, mas Deus não te chamou para empatar, nem para perder. Deus te chamou para ganhar. A intenção de Deus, quando Ele confia algo nas suas mãos, não é para que você entre com medo de perder aquilo. Deus sabe que não tem como perder. Ninguém toca naquilo que Ele confia. Aquilo que Ele confiou a mim e a você vai ficar intacto. O único que pode perder ou não é você e eu. Mas aquilo ali que Ele entregou, se você não cuidar, vai ser entregue a outro um dia. Ele vai chegar diante de você, diante de mim, e vai perguntar: Fernando, o que você fez com o talento que eu te entreguei? E naquele dia, irmão, não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter explicação como esse homem aqui falou. Eu não sei se você já meditou nessa explicação dele, mas isso daqui é a maior explicação furada que um servo de Deus pode dar, porque isso daqui é uma mentira. Primeira coisa, presta atenção nisso, a primeira coisa que ele falou quando Deus apareceu para ele foi: olha, Senhor, eu sei que tu colhes aonde não semeaste, por isso eu enterrei para não perder. Para hoje, nesse dia, louvado seja Deus, Deus grande e maravilhoso, eu te entregar o talento que tu me confiou. Quantos de nós talvez está correndo o risco de chegar no último dia, como diz 2 Coríntios capítulo 5, que todos nós havemos de comparecer ao tribunal de Cristo e dar conta cada um de si. Naquele dia, irmão, não vai ter pastor para te ajudar. Naquele dia não vai ter o esposo, não vai ter a esposa, não vai ter filho, não vai ter filha, não vai ter o irmãozinho, não vai ter telefone de ninguém. Quando você estiver diante do Cordeiro, não vai ter mais misericórdia. Ali simplesmente é para você mostrar e prestar conta daquilo que você fez. Não vai ser um tribunal para condenação, mas sim para recompensas. E diz a palavra de Deus que, vamos ver essa desculpa dele. Ele falou: Senhor, eu sei que Tu és Deus, que Tu és o Senhor que ceifas aonde não semeastes. Irmão, e sabe o que Deus falou para ele? Aquele Senhor olhou nos olhos dele, e eu imagino isso me pela, irmão, isso me dá temor, porque Deus falou assim para ele, aquele Senhor falou para o servo: olha, se você, como você diz que eu sou aquele que ceifa onde não semeei, aí sim você deveria ter entregue esse dinheiro aos banqueiros. Parafraseando, sabe o que Deus está falando?
Se você realmente acreditasse na mentira que você está falando, você nunca teria perdido aquilo que eu te confiei. Você está falando que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu não sou o homem que ceifa onde não semeei. É mentira. Porque Deus semeou de antemão, Ele deu 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Como que Ele não semeou? Deus não vai pedir nada que Ele não tenha dado para mim e para você. Mas é uma verdade também que nós não seremos julgados pelo que nós não perdemos, mas pelo que nós não ganhamos. Irmão, grave isso. Se você puder gravar de tudo que nós vamos falar essa noite, mas gravar essa frase: você não vai ser julgado pelo que você não perdeu, mas pelo que você não ganhou. E isso nos desafia, porque nós estamos vendo no decorrer da história e nos nossos dias que não falta boa vontade, não falta empenho para fazer a vontade, uma suposta vontade de Deus. O problema, irmão, é que nem sempre o nosso serviço é a vontade de Deus. Porque você precisa descobrir qual é o seu ofício, qual é a sua responsabilidade, o que você ganhou, quem que você é nisso tudo. Tem gente que está fazendo qualquer coisa para Deus. É até louvável, olhando só para a vontade dele. É um camarada de boa vontade, se empenha, se esforça, mas talvez vai chegar no grande dia e corre o risco de ouvir: não, mas não foi isso que você era para fazer, isso é a sua vontade, filho. A minha vontade não era essa. Irmão, só tem um jeito de fazer a vontade de Deus, e é do jeito de Deus. Não há outro jeito. E eu amo a cruz, porque na cruz os teus jeitos morrem. A tua vontade perece ali. A cada dia a tua vontade vai perdendo, vai sendo desvalorizada. Nas bolsas de Deus, a sua vontade, ela entra em desvalorização na cruz todos os dias. E o que é valorizado ali é a vontade de Deus, porque ali é a consumação do propósito, dos homens que estão entendendo o seu chamado. Irmão, quem não entende o seu chamado nunca vai tomar a sua cruz e vai seguir a Cristo. Você não vai fazer uma loucura dessa. Você até pode negar a si mesmo, mas tomar a cruz e seguir Ele é demais. É demais. Você precisa entender. Como tem um texto lá em Neemias, um versículo que eu amo, que diz que Esdra, quando voltou e promoveu um avivamento em Jerusalém, ele disse que leu a palavra e ele se aplicou não somente para ler para o povo, mas para fazer com que todo o povo entendesse. E quando o povo entendeu, então houve um mover no meio do povo em relação à vontade de Deus, um verdadeiro alinhamento. Sabe quando que vai haver um alinhamento, irmão, profundo na sua vida? Quando você se empenhar para entender. Daniel, na Babilônia, diz que ele foi um homem diferenciado. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus que ele se empenhou. Ele se empenhou para entender a vontade de Deus. Hoje tem gente querendo servir a Deus de qualquer jeito. Você precisa entender a vontade de Deus. Por muito tempo a religião pregou para nós que você não precisa entender nada. Você só precisa obedecer. Como que você vai obedecer sem entender, irmão? Você apenas vai ser condicionado se você não entender. Vão falar: vai para lá, você vai para cá, você vai, levanta a mão, você levanta, ajoelha, você ajoelha. Está condicionado. É legal isso? Pode ser por um tempo, mas vai chegar um tempo que isso não traz mais satisfação ao seu coração e nem realização da vontade de Deus dentro do seu ser. Agora, quando você começa a entender, você começa a obedecer por entendimento. Ninguém precisa mais falar: vai para lá. Não, você vai porque você sabe aquilo que Deus quer de você. Você pode falar igual o Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não é o que interessa mais, não é o que é proibido, mas sim o que convém a Deus, o que convém à sua vontade. Mas deixa eu voltar a falar aqui da desculpa desse homem.
Vamos falar um pouquinho mais disso daqui, porque essa é uma desculpa que muitos de nós talvez estamos dando, não talvez de boca para fora, mas dentro do nosso coração. Porque o que faz um homem enterrar o seu talento hoje? O que faz você ser negligente com a vontade de Deus? É exatamente atribuir a Deus uma coisa que Ele não é. Por isso que você vê Deus insistindo para que você o conheça. Porque Deus sabe que a garantia de você não perder aquilo que Ele te confiou é você o conhecendo dia e noite, dia e noite. Por isso que Ele falou a Abraão, em Gênesis 17, Abraão, anda na minha presença e sede perfeito. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz que nós podemos estar com o rosto desvendado, refletindo a glória de Deus e sendo transformado à sua imagem. Irmão, só tem como refletir a imagem de alguém estando muito perto dela. E à medida que você reflete, você é transformado. E à medida que você é transformado, você vai valorizar aquilo que Deus valoriza. Isso, irmão, é um choque. Porque talvez alguns de nós aqui dentro vão sofrer algumas coisas nesses próximos dias, que Deus vai começar a desvalorizar algumas coisas que você tinha por muito importante em você mesmo. E você vai começar a olhar para si e vai se angustiar com a sua própria vida. E você vai falar para você mesmo: por que eu permaneci assim tanto tempo? Por que eu fugi desse lugar? Porque eu estou correndo risco de perder, de ser pego de surpresa. E ainda dá uma desculpa furada dessa, porque Deus não é aquilo que eu acho que Ele é. Deus é aquilo que Ele é, irmão. Como Ele falou para Moisés: diga ao povo que eu sou. Não tem como o povo saber quem Deus é. Somente sabe quem Deus é aqueles que se dispõem a obedecer e subir. Vocês não foram chamados a um monte que está fumegando, envolto a trovões e relâmpagos. Vocês foram chamados a Jerusalém celestial. Que você não precisa mais ter medo, mas que Deus está desafiando eu e você para que nós possamos subir nesse lugar. E que você possa conhecê-lo como Ele é de fato. Irmão, se nós lembrarmos disso, por isso que é um lugar perigoso de você entrar, irmão. Deus tem falado isso para mim nesses dias. Parece tão simples, mas é tão complicado. Simples por quê? Porque um dia já foi complicado e hoje não é mais. Um dia Deus se manifestou num templo, num tabernáculo, em cima do monte, numa tenda. E agora Ele colocou um lugarzinho dentro da sua casa. E Ele falou: quando você entrar no secreto, eu vou estar lá te esperando. Irmão, o trabalho que você tem é só entrar. Deixa eu falar para você. Você entra, fecha a porta. É a única coisa que Ele espera que você faça. Mais nada. Dali para frente você é o objeto e Ele é o agente. Por isso que há um temor de nós ficarmos na presença de Deus. E não adianta falar que não, irmão, porque a gente sabe. Por isso que a luta para você entrar no lugar de intimidade é tão grande. Porque na realidade a sua carne, a sua alma luta contra isso, contra o seu espírito, que clama por aquele lugar. Porque Ele colocou um espírito dentro de você, Romanos 8, que clama: Abba Pai, todos os dias. Quando a sua carne não quer, quando a sua alma berra, então o espírito clama: intimidade, 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 intimidade. Agora, quando você entra nesse lugar, se torna perigoso. Por quê? Porque Ele diz que vai te recompensar, irmão. E essa recompensa, eu quero falar para você que não está em sintonia com aquilo que a igreja está pensando de bênção hoje. Essa recompensa que Ele vai te transformar num nível tão profundo, tão forte, que você vai se tornar parecido e semelhante com Ele. É como se você entrasse numa sala de cirurgia e não tivesse como sair mais, porque ali o cirurgião está te esperando. Pode entrar, filho, entra e fecha a porta. Caiu. Ele acreditou que ia ser abençoado. Talvez até entrou naquele lugar pensando que ia ganhar alguma coisa material, aquilo que te chama a atenção, que alimenta a sua carne. Mas você vai realmente ganhar uma coisa que vale mais do que tudo isso. Tudo que os seus olhos podem ver vale muito mais do que isso.
Porque você vai ganhar a sua real identidade nele. Você vai descobrir o seu RG espiritual. E quando você descobrir isso, sabe o que vai acontecer, irmão? Alguns de nós vão se desesperar porque vão lembrar daquilo que receberam de Deus. E vão entrar num tempo que vão ter que voltar em algum lugar e desenterrar aquilo que eles mesmos enterraram. Talvez tudo que Deus vai dar para você quando você entrar no secreto é uma pá, para que você desenterre aquilo que Ele confiou nas suas mãos. E se Ele confiou, irmão, é porque Ele sabe que você pode dar um retorno para isso. Deus, irmão, Ele acredita. Isso é uma bênção que eu vou falar para você. Porque tem tanta gente desanimada, tanta gente em luta existencial, crises profundas. Mas eu quero falar algo para você. Deus, Ele confia, Ele acredita mais em você do que você nele. Deus acredita mais em você do que você acredita em Deus. Por isso que Ele não desiste. Por isso que nós estamos entrando num tempo. Eu falei no começo que nós estamos mudando de lugar. Deus está transformando, mudando, transportando alguns de lugares, alguns de condição. Por quê? Porque Deus está fazendo você lembrar, olha, aonde você enterrou. Deus não somente vai dar pá, mas Ele vai mostrar onde você enterrou. Vá lá e tira tudo que é terra dali. Aquele é o seu lugar. Ali é o tesouro do seu coração. Lucas 12 fala isso. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Você tem que descobrir isso. Você tem que descobrir isso. Agora, diz a palavra de Deus. Não vou nem ler, só vou falar para você, se você quiser anotar aí para te ganhar tempo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala de duas coisas que vão acontecer nos últimos dias. Você pode ler todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. E você vai ver que nos últimos dias vai haver, a primeira delas, uma enfermidade espiritual que vai tomar muitas pessoas que não são de fora, mas estão dentro. São pessoas que um dia andaram no caminho da fé, que experimentaram de Deus alguma coisa forte, que deixaram ser impactadas, que serviram a Deus de alguma forma, mas diz que nos últimos dias o mistério da iniquidade, da injustiça estaria operando. E havia uma coisa que iria começar a destruir, chamada apostasia. Apostasia é algo que diz respeito ao crente, não ao ímpio. Porque apostasia é você deixar de crer, é você deixar de dar atenção para alguma coisa, mas um dia você já deu. Se você nunca deu, você não tem como ser um apóstata. Apóstata é algo, é um atributo para aqueles que um dia já creram e já deram atenção para aquilo, já deram importância para aquilo, mas hoje não estão mais importando. Apostasia, no sentido mais rápido para nós entendermos, é quando Deus fala algo a você, que Deus já falou talvez um dia, que Deus já mostrou algum dia para você, e você sabe daquilo, mas hoje você decide no seu coração, eu não quero mais acreditar nisso, eu não quero mais dar importância para isso, isso para mim não tem mais valor. Agora deixa eu falar, porque talvez ninguém aqui falou isso para Deus, pelo menos com a sua boca. Porque o primeiro sinal da apostasia não sai dos seus lábios, sai do seu coração. Talvez a sua boca ainda está falando, Deus, eu acredito em Ti, eu te sirvo, mas no seu coração você está falando, não, Deus, eu não acredito em Ti, eu não te sirvo mais, eu não creio na Tua palavra. A apostasia nasce de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é uma doença do corpo, é uma doença no espírito. É uma enfermidade silenciosa que vai te pegando, vai te esfriando. Ela te rouba do lugar do secreto, que é a presença de Deus que te transforma, que te dá imunidade para esses dias maus. Não há outro lugar, irmão, para se proteger nesses dias. Não há outro lugar, não adianta construir templos bonitos, não adianta fazer programações bonitas. O lugar onde Deus vai dar imunidade para os seus filhos é o lugar de relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Por isso que tudo vai se levantar contra o seu lugar, tudo vai tentar te roubar desse lugar, tudo vai vir compromisso, vão ligar para você, você vai crescer para te roubar. Se o diabo descobrir que seu negócio, se você tiver um grande ministério, você vai largar esse lugar, talvez ele vai te ajudar a ter um grande ministério.
diabo, irmão, aprendeu a ser um diabo religioso. Tem crente que está sossegado, sentado numa cadeira de domingo à noite, esperando, tranquilo, porque ele só vai se levantar dali quando o diabo vir de vermelho, com tridente na mão, chifrudo. E o diabo não vem mais assim, porque ele já aprendeu que você já identificou que ele é daquele jeito. E agora ele vem com boa aparência. E alguns, a arma é a escassez, outros é a abundância, é fartura. Para essa igreja aqui, foi fartura. Dai muito. É o pecado de Sodoma, fartura de pão, ociosidade. Esqueceram de Deus, esqueceram dele. E as duas coisas ali, a apostasia é a primeira, mas diz uma outra coisa que é pior, irmão. Uma coisa que é muito pior do que isso. Porque a apostasia é o seu problema em relação a não crer, não dar valor à verdade. Mas tem uma coisa que é pior, que já está operando nos nossos dias, eu creio. Não em sua plenitude, mas já tem. Ela já se infiltrou também. Porque ela viria depois da apostasia. Depois, se começasse a apostasia, já começaria isso também, que é a operação do erro. A operação do erro é algo que quase não é falado, mas a operação do erro é aquilo que fez aquele homem enterrar o seu talento. A operação do erro não é você ser negligente com a verdade, rejeitar a verdade, mas é você atribuir à verdade um conceito que é uma mentira. Você falar: Deus, você é isso, e Deus não é aquilo que você disse. É você se fundamentar numa mentira e pensar que aquilo é verdade. E a palavra de Deus diz que para esses, eles são duas vezes filho do diabo, muitas vezes, porque eles nem consideram mais a hipótese de estarem perdidos. Irmão, não tem como, você não pode escapar disso. Você tem que fazer uma avaliação sua constantemente. Sua, não do irmão. Tem gente que entra na presença de Deus, vai orar, tem intimidade para pensar no outro. Sabia? Ah, Deus, eu estou cabreiro com o irmãozinho. Não, irmão, ali você tem que estar cabreiro com você. É você e ele, lugar de intimidade. Não leva outra pessoa para a cama, irmão. Não leva outro, é você e ele. Entra você e ele no secreto e ele vai te recompensar. Ali ele vai fazer os cortes em você. Vai deixar você lindo aos olhos dele. Ainda que o mundo não vai te reconhecer mais. Porque a gente está muito parecido ainda, irmão. Está muito confuso o que é uma coisa e o que é outra. 1 Timóteo capítulo 4, 1 João capítulo 4, você vai ver a operação das duas coisas do erro. O espírito da verdade combatendo contra o espírito da mentira. Você vai ver, se você pensava que só tinha um espírito guerreando por você, há um espírito da verdade, há um espírito da mentira, para que você não creia. Você pode ser crente, irmão. Você pode ser crente, você pode pensar que é sacerdote, desde que para Satanás, você até pode permanecer nesse lugar, desde que você esteja fundamentado numa mentira, que você não entenda, que você não descubra quem ele é. Agora, Malaquias capítulo 3. Eu não sei se você tem a sensação, irmão. Tem gente que está assustado aqui, tá? Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Tem gente encostada assim na cadeira, assim, se for mais um pouquinho ele cai. Fica tranquilo, irmão, porque a palavra de Deus ela é mais penetrante de uma espada de dois gumes. Ela vai ao ponto da divisão de juntas e medulas, da alma e do espírito. Onde você estava enfermo, ela entra. Em nome de Jesus. Nós estávamos enfermos na alma e no espírito. Então a palavra é a única capaz de penetrar até esse lugar onde nós não vemos, nós não sabemos, mas ela vai lá e te dá vida novamente. Ela faz aliança, ligação entre o seu espírito e o Espírito de Deus novamente. E o homem espiritual então começa a discernir as coisas do Espírito de Deus. Fora isso, Deus vai ter que falar comigo, com você, como homens carnais.
Como diz Paulo aos Coríntios, tinha tantos dons, era uma igreja riquíssima. Mas Paulo falou: olha, eu queria falar com vocês como homens espirituais, mas eu tenho que falar como carnais, porque vocês não cresceram. Eles abandonaram o lugar onde gera esse crescimento saudável. Irmão, eu não sei o que você sente, mas eu sinto, irmão, que os dias são dias de angústia. Os dias em que, se você começar a perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós não temos motivos para estarmos alegres. Nós não temos. Nós temos um motivo de alegria, que é a alegria do Senhor. Mas no que diz respeito ao contexto que nós estamos vivendo, a igreja não tem motivo para festejar hoje, irmão. Porque a igreja parece estar negligenciando com alguma coisa. Ela está esquecendo alguma coisa. E nesses dias de angústia, onde os homens estão se perguntando, muitos estão se perguntando, porque não é de hoje. Você vai ver que lá em Malaquias ele se levantou para profetizar nos seus dias, mas apontando para os últimos dias também, os nossos dias, que muitos iriam perguntar: será que vale a pena servir a Deus? Será que está valendo a pena servir a Deus diante de tudo isso? Homens que não conheceram a Deus se perguntaram um dia: será que vale a pena? Porque nós estamos olhando o ímpio, e parece que momentaneamente o ímpio está indo de bom a melhor, irmão, e os crentes estão tomando sarrafo. Tem alguns que têm que continuar tomando mesmo, irmão. Tem alguns crentes que pobreza é uma bênção, deixa eu falar para você, que qualquer coisa que ele ganhar, ele deixa ao Senhor. Qualquer coisa que ele ganhar, ele é facinho para deixar Deus. Esses Deus, eu acho que ele não pode dar nada. E para esses, irmãos, eu tenho uma coisa que Deus também ministrou comigo, que para mim eu não esqueço mais. Deus não tem compromisso com o seu bem-estar. Deus tem compromisso com uma coisa chamada o seu propósito, a sua palavra. O compromisso de Deus primeiro é com a palavra dele, com o cumprimento da sua vontade. Não é comigo me sentir bem ou não, se eu estou me sentindo bem ou não, se eu estou sentindo hoje um arrepio, se eu estou sentindo hoje uma coisa na sua presença gostosa. Não, o que Deus quer é trazer você para o propósito dele, para a palavra dele. Se você anda longe dos caminhos do Senhor essa noite, o propósito de Deus não é fazer você se sentir bem nesse lugar. E por favor, não vem bater nas minhas costas e depois falar: pastor, que palavra abençoada, eu estou saindo daqui, ó. Não, irmão. Nesses dias eu fui pregar num lugar, deixa eu falar para você, fui pregar num lugar e eu fui igual o Jonas. Eu falei: Deus, eu não quero ir. Não sei por que eu aceitei esse convite, eu falei para Deus. Mas eu sabia que o culpado não era Deus. O culpado era eu mesmo. Eu falei: Deus, eu não queria ir lá. E olha, eu sei que ninguém vai se converter naquele lugar. Fui igual o Jonas para Nínive. Eu até vou, mas eu sei que não vai adiantar nada. E a minha maior frustração, irmão, foi... Eu tenho uma das minhas meninas de 10 anos, ela sentou naquele dia na primeira fileira com a minha esposa, na segunda fileira. E ela ficou prestando atenção à palavra todinha, e ela nunca falou isso para mim: papai, hoje a palavra, ó, foi forte. Mas eu quero dizer uma coisa: ninguém entendeu nada. E foi realmente a sensação que eu tive, porque era um dia que era aniversário da igreja. A primeira coisa que eu falei, irmão, eu sabia que eu não queria voltar mais lá mesmo. Aí eu rasguei o véu, eu falei: irmãos, esquece que é aniversário da igreja. Eu vim aqui com o propósito de estragar a sua festa. Mas mesmo falando assim, irmão, não adiantou nada, parece. Porque no final veio os irmãos, e batiam nas minhas costas: pastor, que bênção, nós ouvíamos mais um monte. Não, irmão, eu não queria ouvir aquilo. Eu queria falar: pastor, que bom que o senhor parou, nós não aguentávamos mais. Eu não queria ouvir um elogio. Eu sabia que ele estava elogiando porque não entenderam nada, porque aos ouvidos dele soou como parábola, porque o homem carnal, ele não discerne as coisas do Espírito. Era como Jesus que pregava por parábolas. No ouvido do povo carnal é blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Isso é bom demais. E eu falei para Deus: Deus, eu não volto mais aqui, só se tu aparecer pessoalmente, do jeito que eu nunca vi, e dar um carteiraço ainda. Porque caso contrário eu não vou mais lá.
Irmão, tem lugares que não dá mais vontade de ir. Tem lugares, irmãos, que não dá mais vontade de ir, dá nojo. Porque são lugares que você já percebeu, irmão, no espírito, que as pessoas rejeitaram. Elas enterraram e elas não estão interessadas. Não há ninguém interessado em voltar e desenterrar o seu talento e voltar para Deus e se alinhar com a vontade dEle. Agora o lugar que tiver um pelo menos com esse desejo, aí dá vontade, irmão, de pregar a noite toda. Porque essa pessoa suga a palavra e ela vai sugando, vai sugando, vai sugando. Porque ela está desesperada para alcançar isso. E você sabe, irmão, o que significa isso? Porque está queimando aí dentro do seu coração agora. Porque você está começando a identificar o que você enterrou. Já tem gente, irmão, aqui dentro identificando aonde enterrou o negócio de Deus, aquilo que Deus te confiou. Você enterrou de Deus para ficar com o seu. Imagina que negoção que você está fazendo. Que negoção que você está fazendo. É porque no último dia vai ter gente chegar assim dizendo: Senhor, e ainda vão dar explicação, irmão. Porque aquele que fez a vontade de Deus não precisa explicar nada. Vai chegar Deus, passa a régua mesmo, nós estamos aí. Vamos entrar no negócio. Pode falar, Deus. Irmão, aquele que já descobriu quem Deus é, ele entra no secreto e falou: Deus, pode disciplinar, Senhor. Eu quero ser disciplinado aqui dentro. É melhor apanhar aqui dentro na sua presença do que apanhar lá fora. Porque o ser disciplinado por Deus é a única garantia visível e certa que você tem que você é filho de Deus. Porque Deus disse que você que está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Então a igreja, de vez de pedir para não ter trabalho, não ter sofrimento, devia estar orando: Deus, disciplina a gente, Senhor, por favor. Em nome de Jesus. Você dá até a vara para Deus. Deus está aqui. Irmão, o filho que entende quem é o pai e quem ele é, já vem com a vara já. Desobedeci, Senhor. Eu mereço tanto. Tem gente hoje, irmão, que não teve pai e mãe, jovens, que falam: olha, pastor, eu precisava ter apanhado do meu pai, porque hoje faz falta as disciplinas que eu não ganhei. Porque as disciplinas de Deus, elas transformam o seu caráter, a semelhança do caráter de Deus. Quanto mais você leva de Deus, mais a sensação de satisfação, você vai para o colo dele e diz: eu te amo, Deus, cada vez mais forte, irmão. Você pensa que não é assim, mas com seu filho natural é assim, com você espiritual também é. Mas vamos lá para Malaquias, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aqui era uma cambada de crente justiceiro. Eles queriam que Deus fizesse o que eles queriam. Senhor, está aí os ímpios, eles estão pecando. Destrói eles, Senhor. Quer que a gente ore para que desça fogo do céu e destrua todo mundo? Irmão, tem muito crente assim, igual João, que um dia orou: Deus, o Senhor quer que a gente ore e arrebente com tudo. Está longe de ter amor e compaixão, irmão. Era assim que o povo estava vivendo. A maioria estava olhando e não estava sentindo razão, não tinha certeza de que valia a pena. Eu quero falar para você: vale a pena. Repita assim comigo: vale a pena. De novo, vale a pena. Irmão. E vamos continuar. Então aqueles que temem ao Senhor, agora é para nós, irmão. Você perdeu uma chance maravilhosa de dizer um amém. Você não sabe o que nós vamos ler ainda, mas eu estou falando de antemão. Você podia dizer um amém. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve.
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmão, a diferença que você tanto quer ver tem um dia marcado para ser manifesta. Quem trata com o ímpio é Deus. Quem trata com o joio é Deus. Jesus, um homem perguntou: pastor, por que Deus não arranca o joio de uma vez, irmão? Isso não é preocupação da igreja. A igreja devia estar preocupada em fazer a vontade de Deus, e não olhar para o ímpio, e não olhar para o soberbo, e falar para Deus: Deus, olha, estão aí. Não, irmão, olha para você, para ver se você está cumprindo a palavra de Deus. E nesses dias de angústia, Deus fala que tem um memorial, e Ele está escrevendo o nome de cada um de nós, pelo menos daqueles que estão falando um para o outro: olha, vale a pena, não desista. Estão olhando para o seu próximo, para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os amigos, para os irmãos. Estão falando: olha, vale a pena. Por quê? Porque tem muitos que estão pensando já em desistir, estão cansados, sobrecarregados, estão precisando de homens de fé, homens de Deus que bata no ombro dele e fale: olha, vale a pena, está chegando o dia. Irmão, hoje, esse dia, a gente pode até falar que acredita, mas para muita gente, o falar que acredita parece história da carochinha, irmão. Nós falamos que acreditamos, mas com a nossa própria prática, a nossa prática testemunha contra aquilo que nós verbalizamos. Porque se nós acreditássemos que um dia isso vai acontecer, realmente, talvez a nossa atitude seria totalmente outra. Deus está nos lembrando de alguns lugares. Eu quero fechar essa noite, irmão, em Neemias. Neemias. Neemias 13, pode deixar aberto aí. Quando Neemias foi para Jerusalém, ao saber do estado do seu povo, da sua terra, quando ele se empenhou, escute isso, quando ele se empenhou a restaurar as coisas, assim como muitos de nós, Deus tem chamado para restaurar algumas coisas, primeiramente em você, porque só um homem restaurado pode restaurar alguma coisa, só um homem transformado pode transformar alguma coisa. Tem muita gente falando contra a igreja e não é transformado. Você tem que ser transformado para chorar pela igreja, porque Deus ama esse negócio ainda. Amém? Então, quando Neemias foi para Jerusalém e os adversários começaram a perceber que realmente tinha um homem que acreditou na vontade de Deus, que se empenhou na vontade de Deus, por 2 vezes ou mais, esses homens, esses inimigos, tentaram primeiramente afrontar. Olha, no capítulo 4, Neemias, você vê isso. Olha, se vocês levantar um muro, não vai adiantar de nada. Vai vir uma raposa, vai dar contra ela, vai destruir. Ou seja, pessoas vão se levantar contra a sua vida para fazer você desacreditar em relação ao chamado que você teve em Deus, aquilo que Deus confiou a você. A primeira reação que você tem de um homem, de uma mulher de Deus, quando Deus confia algo, a primeira coisa é uma afronta que vem para que você não acredite naquilo que você recebeu de Deus. Inimigos vão se levantar para falar: não adianta você se empenhar para isso, você primeiramente não vai conseguir. Mas tem algo queimando no seu coração e você continua teimando, você é um teimoso na vontade de Deus, então você continua. E depois então a estratégia muda, não é mais uma afronta. Ele vai tentar fazer uma parceria com você, uma aliança. O inimigo fazer uma aliança com o homem de Deus. E muitos homens hoje, mulheres de Deus, têm caído por más alianças, por alianças feitas de maneira errada, em todos os sentidos, desde o casamento até ministerialmente, em qualquer negócio, tudo, há muitas alianças sendo feitas de maneira errada. Homens têm se aliançado, e o homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus sempre pediu: cuidado com as alianças, se guardem. Então eles vão tentar fazer. No capítulo 6 de Neemias, você começa a perceber que Sambalate e Tobias, eles chamam Neemias: Neemias, vem fazer um negócio com a gente.
Então Neemias dá aquela resposta que todo mundo conhece: eu não poderei descer, eu não poderei parar a obra que eu comecei, porque Deus mesmo fala na sua palavra que Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou, amém? Agora o principal está no capítulo 13, porque realmente Neemias consegue concluir a obra, deixar as coisas direitinho, no prumo. Só que tem uma coisa que acontece que é terrível, porque, irmão, se o inimigo, ele sabe que ele não pode ir contra você, ele vai tentar se infiltrar. São as verdadeiras raposinhas na vinha, que elas vão entrando e elas vão minando, e elas vão entrando como pragas para destruir, tirar a qualidade, tirar a sua atenção, tirar o seu foco, tirar o lugar que nunca ninguém poderia ter roubado. Lucas 12 fala isso, nós lembramos. Guarde isso: aonde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Você vai entender mais desse versículo hoje, em nome de Jesus. No capítulo 3 de Neemias, está aberto aí, só eu que não abri, né? Versículo 7 diz assim: e vinha a Jerusalém. Ele tinha terminado a obra, voltou para a Pérsia, e agora tinha voltado uma segunda incursão de Neemias a Jerusalém. E quando ele chegou, ele foi surpreendido pelo estado que ele percebeu o templo. Irmão, toda vez que você vê uma figura de templo no Velho Testamento, ele está tentando trazer verdades de um verdadeiro templo hoje, no mundo espiritual, que somos eu e você, por exemplo. O Velho Testamento foi sombra, foi Deus falando numa linguagem que o homem conseguia entender, pelo menos. É como se Deus descesse e falasse numa linguagem de um homem, para que ele entendesse as verdades espirituais fortes do nosso tempo. Então hoje você sabe que aquilo que Neemias percebeu no templo, lá em Jerusalém, está acontecendo hoje no verdadeiro templo do Senhor. Não é diferente. Porque um dia o inimigo se levantou contra mim e contra você e te afrontou. Afrontou ou não afrontou, irmão? Se não afrontou, vai afrontar. Você precisa ser afrontado. Você precisa de uma afronta, irmão. Não existe homem e mulher de Deus sem afronta. E não só afronta, vão tentar fazer uns negócios com você. Vão tentar fazer negócio com você. Aí você vai ver se você é homem de Deus ou não. Aí vão ver se você é homem de Deus ou não. Nós estávamos falando com alguns irmãos ontem no sítio. Saul provou que não era um homem de Deus. 1 Samuel 15, quando ele foi para derrotar Amaleque, Deus tinha dado uma palavra, uma sentença para Amaleque: destrua tudo, criança, homem, mulher, animal, rei, tudo. Eles foram contra mim. Havia um peso de palavra contra Amaleque. E Saul foi para fazer a obra de Deus. Assim como muitos de nós vamos também, nos levantamos para fazer a obra de Deus. Só que Saul foi e tentou misturar com a vontade de Deus a sua própria vontade. Saul não conhecia quem era Deus, portanto não sabia exatamente a vontade dele. E ele foi lá, matou todo mundo, matou as crianças, matou as mulheres, os homens, deixou o melhor dos animais do rebanho e o rei. Imagina os valores de Saul, nem valor o cara tinha. Ele matou as criancinhas e deixou os animais. Que negociação que ele fez? Ele desobedeceu a Deus, mas pensando que estava fazendo uma coisa boa. Quando Samuel veio, o profeta, e veio ter contra ele, ele falou: olha, parece aquele homem que enterrou o talento. Samuel falou: olha, eu estou escutando um barulho de animal aí, o que é isso? Ele falou: não, é porque eu sei que Deus, a gente tem que sacrificar ao Senhor, e eu guardei aí os melhores dos animais aí para o nosso sacrifício. É para Deus. É como muito crente fala hoje: olha, pastor, nós estamos fazendo isso para Deus. O cara erra, ainda bota Deus no meio ainda. O pior do que errar, irmão, é errar e achar que está certo. Quem é bom de desculpa não é bom de arrependimento. E ele falou: olha, eu guardei o melhor dos animais porque Deus precisa, afinal Deus gosta de sacrifício.
Usa a palavra de Deus ainda. E eu também poupei a vida do rei. No final das contas, Samuel falou para ele: será que Deus tem tanto prazer assim no sacrifício do que na obediência? Irmão, Deus gosta do sacrifício, mas desde que seja manifestação da obediência, não o contrário. Sacrifício sem obediência causa repulsa em Deus, mas sacrifício que é movido por obediência, então gera prazer no coração de Deus. É como Amós capítulo 5, Deus fala para o povo de Israel, de um povo que foi reprovado no deserto. Escute isso, irmão. Deus fala para um povo que pensou que estava sacrificando a Deus no deserto. E Deus fala: vocês pensam que me sacrificaram durante 40 anos no deserto? Pegando o melhor dos animais, trazendo as ofertas de vocês na minha presença? Irmão, você pensar que está entrando na presença de Deus para oferecer uma coisa, não significa que quem está recebendo é Deus. Isso já é razão suficiente para a gente ficar meio desesperado, irmão. Porque sabe o que Deus falou para eles em Amós 5? Vocês entravam na minha presença, mas vocês sacrificavam ao seu Deus Moloque. Vocês traziam os seus deuses no seu coração e sacrificavam supostamente na minha presença. Pensavam que era para mim, mas eram para outros deuses. Irmão, Deus sabe aonde é que está o seu tesouro. Deus sabe realmente o que é importante para mim e para você. E quando Neemias voltou para Jerusalém, ele percebeu isso. Sabe por quê? Porque os sacerdotes da época, alguns sacerdotes se corromperam ao ponto de fazer alianças com os próprios inimigos de Deus. Porque esse é o último estágio de um sacerdote. É quando ele cai nas alianças. Ele prostitui, ele adultera em relação a Deus, ao seu propósito. E quando ele voltou, ele percebeu que dentro do templo, no pátio do templo, nas recâmaras do Senhor, aonde é o lugar de maior intimidade, aonde Joás, em 2 Reis capítulo 11, ou 1 Reis capítulo 11, ele foi guardado de Atalia, poupado, é onde se poupa a vida. É o lugar da vontade, é o lugar do propósito, onde é guardado as ofertas do Senhor, os utensílios do templo, para o funcionamento do propósito. É guardado ali nas recâmaras do Senhor, o lugar de maior intimidade, o lugar do tesouro. Por isso que Lucas 12 fala isso: onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Não é simplesmente, o tesouro não é só recursos materiais. Tesouros também fala de um lugar, irmão. E Deus fala: onde estiver esse lugar na sua vida, o seu coração vai estar empenhado ali. E os sacerdotes da época, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram esse lugar e colocaram Tobias, aquele inimigo que um dia tentou afrontar eles, que tentou fazer aliança com eles. Sabe onde é que Tobias estava? Agora morando lá dentro das recâmaras. Neemias volta depois da vida dele pela reforma, por um avivamento. Quando ele volta para Jerusalém, ele percebe Tobias no lugar onde ele não podia estar. Então o homem de Deus, para resumir, quando ele volta, ele percebe que os levitas foram embora, que abandonaram o propósito de Deus, abandonaram a vontade. Mas em dias de angústia como esse, onde os homens estão perdendo o seu coração, perdendo o seu tesouro, onde enterraram seus talentos, Deus levanta homens e mulheres para que entrem nesses lugares, voltem para esses lugares e expulsem esses inimigos que estão nesses lugares. Lugares em que, se eles dominarem, irmão, lugares da nossa vida que, se o inimigo tiver acesso, ele rouba você do propósito. Então Neemias entra nesse lugar e ele fala que ele expulsou Tobias daquele lugar, tirou todos os seus móveis e utensílios e voltou a trazer as ofertas de Deus para lá naquele lugar, lugar do tesouro, os utensílios do templo novamente. Isso, agora você tira de um lugar físico e agora coloca a sua vida ali. Porque quando você enterra o seu talento, irmão, inimigos se instalam nos lugares do tesouro que eles não podem estar ali. Há inimigos, irmãos, alguns inimigos que talvez entraram no meu coração, no seu coração, que nós estamos em tempo de descobrir isso e tirá-los, expulsar eles desse lugar. Expulsar eles.
Nós estamos em dias, irmãos, que Deus vai começar a lembrar, eu e você, para que não somente tire os inimigos, mas que você possa voltar e achar aquilo que Deus confiou a mim e a você. É em nome de Jesus. Vamos orar a Deus? É verdadeiramente, irmão, um alinhamento de alto nível que Deus está querendo fazer. E você tem que ser corajoso. Em nome de Jesus. E muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras. E tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Quando vieram as ofertas e os incensos novamente para dentro do lugar do tesouro, o coração dos sacerdotes voltaram para aquele lugar. O coração dos levitas voltaram para aquele lugar. Tem alguma coisa roubando o coração de muitos homens, irmãos. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos adorar a Deus. Enquanto nós adoramos, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que Deus ministrou ao seu coração essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você está disposto? Pastor, eu estou disposto. Eu percebi algumas coisas que eu preciso desenterrar urgentemente, que eu preciso reconhecer. Vamos adorar a Deus. Onde está o meu tesouro? Aí está o meu coração. Tu és o meu tesouro, Jesus. Aonde está o meu tesouro? Aí está o meu coração. Tu és o meu tesouro, Jesus. Senhor, esses homens e mulheres que o Senhor tem falado essa noite. Nós pedimos o Teu amor, Senhor, no início, a Tua ternura ao falar conosco. Só um Deus, um Pai que ama tanto, Deus, um Filho, pode esperar tanto pelo Filho se alinhar à Sua vontade e não desistir nunca. Tu não desiste nunca, Senhor, em relação a nós. Então mostra, Senhor, os lugares onde nós enterramos algumas coisas.
Traga à memória, Deus, as coisas que não poderiam ser esquecidas, em nome de Jesus. Nós estamos dispostos, Senhor, a nos angustiar pela Tua palavra. Deus, muda os tesouros, Senhor, do nosso coração. Muda aquilo que tem importância para nós. Deus, a Tua palavra precisa nos mover nesses dias, em nome de Jesus. A Tua vontade precisa realmente ser a mais importante para nós. Tira-nos de uma letargia, Senhor. Nós não queremos ser negligentes com a Tua vontade e com o Teu propósito, em nome de Jesus. E nós, Deus, nós não queremos atribuir a Ti uma coisa que Tu não és. Como aquele homem que falou, que enterrou o talento porque ele acreditava que Tu eras uma coisa que Tu não era. Muitos estão enterrando algo de Deus por não saber quem Deus realmente é. Revela-te, Senhor, a esses homens e mulheres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, olha aqui para mim, só mais um pouquinho. Você que está aqui na frente, você que está aí atrás ainda, eu quero orar por você que está aqui nessa noite. E você sabe que você tem que entregar a sua vida a Jesus e você nunca fez isso. Eu não vou falar que você tem que aceitar Jesus, não, é Ele que tem que te aceitar mesmo, né, irmão? Porque o pecador aqui não é Ele, o pecador somos nós. E você sabe que você tem que entregar a sua vida, você nunca fez isso assim. Nunca assumiu Ele de verdade. Você está flertando com Ele há um bom tempo já. Mas hoje é o seu dia, em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Eu quero pedir que você levante sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Fazer uma aliança com o Senhor. Levante sua mão para mim ver, você. Em nome de Jesus. Você que levantou a mão, irmão, vem aqui na frente, eu quero orar com você em nome de Jesus, por favor. Pode vir aqui na frente. Em nome de Jesus. Vem aqui na frente, meu irmão. Você que levantou a mão, em nome de Jesus, vem aqui na frente, eu preciso orar com você. Essa é a sua noite. Deus vai mudar, vai transformar a sua vida. Pode vir aqui, ó. Pode vir que nós esperamos. Jesus tem esperado você, irmão, há tanto tempo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Pode vir, meu irmão. Glória a Deus. Pode vir aqui. Vem, é seu filho. Vem o pai e o filho. Glória a Deus. Dá mais alguém? Pode vir, querida. Vem cá. Nós vamos orar por você. Deus vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Mais alguém, irmão? Em nome de Jesus. Aleluia. Vem aqui, mais na frente. Aleluia. Glória a Deus. Estenda essa mão para cá, meu irmão. O Espírito Santo tomar esses homens e mulheres essa noite. Que essa noite seja um divisor de água na vida de vocês. Que Deus transforme vocês por dentro. De hoje em diante está começando uma grande obra dentro de vocês. Em nome de Jesus. Nós profetizamos que vocês nunca mais vão ser os mesmos. Vontades vão mudar. Seu coração vai ser transformado no coração de filho de Deus. Você vai desejar coisas que você nunca desejou antes. Em nome de Jesus. Toma o Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Toma, Senhor, são teus filhos. Espírito Santo, desça sobre eles. Envolva, enche-os essa noite. Em nome de Jesus. Enche-os essa noite. Nós estendemos as nossas mãos sobre eles. Enche-os como enchias os homens e mulheres na igreja primitiva, em nome de Jesus. E eles eram tomados e transformados por Ti, batizados no Espírito, em nome de Jesus. Nós oramos. Toque o Senhor,
para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia, glória a Deus. Vocês que vieram, pastor Marlon está aqui, só siga ele um pouquinho, ele vai falar rapidamente com vocês, por favor. Levante sua mão comigo, amado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, Ele esteja cada vez mais presente e real na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Que essa palavra trabalhe no seu coração, amado. Em nome de Jesus. Nós estamos em dias de desenterrar alguns talentos. Que Deus abençoe você. Antes de ir embora, abençoe os irmãos aí que estão ao seu redor. Você que nos visitou hoje pela primeira vez, receba o nosso abraço em nome de Jesus. Seja amado de